meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quarta-feira, por aqui tradicionalmente falamos de saúde, de comportamento, de bem-estar. Para isso agora vamos colocar nosso time em campo com o Dr. Rodrigo Correia da Silva, advogado, CEO da Suprevida. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo, já é a terceira vez que eu venho no programa. Então, muito obrigado pelo convite de novo. Eu sei que a conversa aqui sempre é muito boa. Então, seja bem-vindo pela terceira vez ao programa Gente que Fala. E vamos falar por aqui. Nosso primeiro assunto de hoje é a taxa de transmissão do coronavírus, que nesta semana chegou ao maior ponto aqui desde maio, segundo o monitoramento do Imperial College. O índice passou de 0,68, isso há 2 semanas, para 1,10 no dia 16 de novembro e agora para 1,30 no balanço divulgado ontem. Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1 e, de acordo com os números atuais, cada 10 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 13. E a taxa de contágio retrata uma média nacional, sem abordar as particularidades de cada estado ou de cada região. Doutor Rodrigo, como é que você avalia esse destaque aqui para esses índices do Imperial College, de que agora a cada 10 pessoas contaminadas, outras 13 estão sendo contaminadas, né? Esse aumento dessa taxa. A gente aqui a Suprevida é uma empresa de internet, né? Então a gente tem uma obsessão por dados e por tendências. Por estatísticas. Isso a gente está sempre analisando, e quando a gente vê um número desse, a gente sempre pensa no que influencia esse número, né? Então, uma coisa que mudou muito do começo para a pandemia para agora é a disponibilidade de testes, né? Então, se a gente vê a quantidade de pessoas testadas e a disponibilidade de testes, especialmente no Brasil, aumentou muito. Então, isso já é um fator que distorce o número. De outro lado, também, a gente percebe que as medidas de isolamento, de certa forma, não são racionais, né? Então, o que tem se percebido é que essa contaminação por aglomeração ela acaba acontecendo em alguns hubs, né, em que as pessoas se encontram ali, tem uma interação intensa e essas pessoas se contaminam mutuamente e saem para outros lugares e por aí vai, elas são vetores e vão ampliando isso. Quando a gente olha as medidas que foram colocadas na maioria dos países e aqui em São Paulo, a gente vê essa restrição de horário. Se a gente pensar que o importante é distanciamento social, portanto, dispersão física das pessoas, não faz sentido eu comprimir o horário, porque eu vou ter mais gente no mesmo lugar na mesma hora, né? Em tese, o ideal seria eu ter um horário mais largo, com restrição de ocupação, porque assim as pessoas poderiam se distribuir nos lugares, né? E assim facilitar o distanciamento. Outra coisa que a gente percebe é que essa questão de ocupação máxima e não definir como a ocupação tem que ser feita é um problema, porque a gente tem muitos estabelecimentos cuja ocupação aprovada é muito maior do que a ocupação habitual pré-pandemia. Então, se eu tenho um lugar que normalmente é ocupado por 150 pessoas e tem uma autorização para 300, com 60%, eu estou dentro dos 150 habituais também. Então, isso é outro problema. Transporte, né? Público e privado. Também não tem uma restrição clara em relação a distanciamento, aquela coisa de pular uma cadeira, tal, todo mundo fica perto. Então, de um lado, a gente tem o indicador que não considera algumas coisas, uma que você mesmo colocou, Mauro, essa questão de média. Média é um problema, né? Aquela coisa, meu pé está 0 graus, minha cabeça 70. Estou saudável porque a média é 35? Lógico que não. Então, números médios também, eles tendem a ser equivocados e levar, muitas vezes, a decisões equivocadas, né? Então, na nossa visão, de um lado, a gente tem esses indicadores que não têm um detalhamento suficiente para as pessoas compreenderem o que está acontecendo no arredor delas. De outro lado,
as medidas de isolamento também foram problemáticas, né? A gente aqui na Supervida tem trabalhado, porque é uma empresa focada em saúde, né? Então a gente tem que manter a roda girando para as pessoas. A gente fica num centro de inovação dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, então a gente acompanha também o que acontece aqui. A notícia que a gente tem tido e que a gente tem acompanhado é que as internações aumentaram. Por outro lado, o setor saúde aprendeu a tratar melhor a Covid. Então, o indicador de internação, óbito, melhorou, né? Mas tem também isso que foi colocado de que algumas comorbidades que são importantes para o desfecho também pioraram. Então, é uma dinâmica que a gente, infelizmente, tem que entrar no detalhe. Não adianta a gente olhar coisa tão macro assim, que a gente fica com uma impressão errada. E vamos agora falar sobre o seguinte: especialistas do Instituto de Dartmouth, nos Estados Unidos, reuniram dados das internações entre fevereiro e julho e constataram que o número de pessoas internadas por doenças não relacionadas com a Covid caiu quase pela metade. Segundo eles, os hábitos de higienização reforçados, o baixo número de carros circulando e o distanciamento social fizeram com que a proliferação de outros vírus fosse evitada, reduzindo principalmente internações por problemas respiratórios. Doutor Rodrigo, a partir desses dados, a gente pode ter uma lição para a vida aí no momento pós-Covid breve, tomara, não? Esse estudo ele foi interessante porque confirmou uma percepção que a gente tinha aqui no Brasil. Na Supervida, a gente oferece produtos para saúde, profissionais e informação, né? Então, a gente acompanha o efeito do que está acontecendo no mundo lá fora. O que a gente percebeu, conforme a pandemia foi avançando, teve aquele começo, todo mundo atrás de álcool gel, máscara e tal, pesquisando sobre Covid, mas a gente percebeu que a categoria de produtos e serviços ligados a cirurgias e acidentes graves, né, ele diminuiu muito. E a gente ficava sempre se questionando, poxa, mas será que as pessoas elas estão com o problema, com a doença, e não estão indo no médico porque estão com medo? As cirurgias eletivas elas caíram muito, aí agora subiu de novo e agora foram proibidas. Será que é só isso? Ou tem mais alguma coisa, né? E a gente percebeu na plataforma muita gente fazendo pesquisa sobre temas de saúde que não eram a Covid, né? Então, a gente tentando relacionar isso, o que a gente percebeu? E esse estudo confirmou. As pessoas se tornaram mais conscientes de saúde, né? Então, temas como obesidade, doença cardíaca, diabetes, por conta da Covid, acabaram tendo mais evidência e a gente percebeu que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso. De outro lado, acidentes diminuíram, os acidentes de trânsito, a gente olhando os indicadores, diminuíram. Violência diminuiu, porque estava todo mundo preso em casa. E as infecções que acontecem, a gente fica falando Covid, mas nós estamos cercados de agentes infecciosos e que acometem as pessoas, né? Como todo mundo começou a ficar mais preocupado com isso, o que a gente pensava e viu nesse estudo é que também a prevenção aumentou. Com o aumento da prevenção e diminuição desses fatores que levam ao sistema de saúde, melhorou. Assim como o ambiente, né? Se a gente olhar os dados de meio ambiente, também a poluição diminuiu, muita coisa melhorou. Então, isso leva a gente a pensar um pouco no comportamento, né? Então, poxa, se a gente conseguiu, como, né, humanidade, numa forma nunca vista, está tendo um pouco de gente que não está tomando tanto cuidado, mas, no geral, foi uma mudança comportamental muito rápida e radical. E a gente conseguiu, e estamos conseguindo. Poxa, se a gente consegue fazer essa mudança comportamental dessa escala, por que será que a gente antes não conseguia? E será que a gente vai ter lições aprendidas de prevenção, de comportamento, que a gente vai conseguir carregar depois desse período? Eu gosto de ser otimista com isso e pensar que uma vez que a pessoa está sensibilizada para a relação de causa e consequência das coisas que ela faz com ela mesma, com os outros, e a consequência para ela mesma
e para o ambiente e para o sistema de saúde e tudo mais, uma parte, pelo menos residual, disso vai ficar. E essas discussões também, a gente percebeu, por exemplo, problemas crônicos do sistema de saúde que existiam, que foram agudizados e agora a população, a mídia, está todo mundo muito mais ciente disso, né? Então, aquele sofrimento que muitas vezes era individual de algumas pessoas que precisavam do sistema, virou coletivo quando todo mundo precisou. Então, a gente espera que toda essa conscientização gere mudanças de comportamento individual e social. Alice Martins, nossa audiência no Facebook. Rodrigo, ela quer saber como é que um idoso deve escolher um suplemento alimentar, se há problemas em tomá-los, mesmo sem praticar exercícios. Pouquíssimos segundos, Rodrigo, por favor. Alice, todo suplemento pode desequilibrar a pessoa, eventualmente até piorar a condição de saúde dela. Então, o caminho é sempre procurar o profissional de saúde, pode ser, nesse caso, o nutricionista, o nutrólogo, ou mesmo o geriatra, o médico que atende essa pessoa, para ser adequadamente orientada e não causar mais problemas. Rodrigo, você está com a palavra, sua despedida em 5 segundos, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade, adorei a conversa e vamos nos manter saudáveis, refletir e ver como é que a gente pode construir um mundo melhor para a gente e para todo mundo.